Olá, amigos do programa Estúdio Livre. Nós estivemos na Assembleia Legislativa em um bate-papo com o nosso amigo Jamilton Costa, que ele é diretor de informática ali daquela instituição. Acompanha comigo a matéria. Quem é você? Então, Magalhães, eu quero te agradecer por dar a oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha infância. Eu me chamo Jamilton da Silva Costa. Hoje eu tenho 41 anos de idade. Sou um maranhense raiz, veio lá do sertão do Maranhão e vim para essa maravilhosa cidade chamada Porto Velho em 1994, quando meus pais decidiram sair lá do sertão do Maranhão para vir buscar algo melhor, porque a vida que nós vivemos quando nós éramos ainda criança tinha muita deficiência lá onde a gente morávamos, né? Porque escola, alimentação, lá no Maranhão eu digo que na área onde a gente morava, no sertão mesmo, quem tinha um pedacinho de terra para poder plantar, para poder colher alguma coisa, dava de sobreviver tranquilamente. E não era o caso dos meus pais, né? Ele não tinha esse pedacinho de terra para poder fazer, plantar ali uma roça, era um arroz, melancia, porque lá na área mesmo onde a gente morava na época, eu acho que 80% do que a gente consumia era plantado pelos nossos pais na época, né? Jamilton, falando dessa vinda do Maranhão para cá, como é que foi a tua infância? Eu digo o seguinte, minha infância em si no Maranhão foi uma infância boa, como criança, né? Como criança, brincava demais, tal, aquele negócio todo. Mas hoje, como adulto, eu entendo as dificuldades que os meus pais passaram lá para poder criar a mim e mais meus 3 irmãos, né? Então, hoje eu entendo como adulto. Mas como criança lá foi uma infância muito bacana, muito legal mesmo. E a fase da juventude aqui, o que você poderia dizer para nós, nos descrever? Pois é, e a gente veio em 94 para cá, eu acho, dia 28 de outubro de 94, eu tinha 11 anos de idade. E 3 dias depois, foi 3 dias depois eu completei 12 anos de idade. Hoje estou com 41, né? Dali da minha infância, quando eu cheguei aqui em Porto Velho, logo em seguida, ali quando eu alcancei a minha adolescência, sempre dentro da igreja ali, né? E ali eu comecei um trabalho com jovens. Eu lembro que eu comecei um trabalho com jovens, já comecei como vice-líder de mocidade com 16 anos de idade. E aí logo em seguida eu assumi algumas lideranças de jovens, foi um negócio muito bacana, muito bacana mesmo, muito gratificante. Vejo que a sua família já tinha, a sua mãe, como você falou, já tinha esse compromisso com o Evangelho, né? Então, desde... Tinha, minha mãe, a minha mãe é a irmã do círculo de oração, né? Ela é irmã fervorosa, irmã que ora, né? Ora e Deus responde. Então a minha infância foi baseada nos princípios cristãos, princípios bíblicos mesmo, dentro da casa do Senhor. E você permaneceu nessa fé, né? Permaneci. A Bíblia diz que devemos ensinar a criança no caminho que se deve andar, né? Para que mais tarde não se desvie, não se esqueça dos ensinamentos que os seus pais o ensinaram. E eu aprendi muito bem isso com meus pais e, graças a Deus, não me desviei dos caminhos do Senhor e dos ensinamentos que ela sempre me ensinou. Jamilton, nós enfrentamos hoje uma sociedade que ela se esqueceu de ideais e de bons costumes, né? Então, qual o maior legado assim, que você tira do seu pai? Rapaz, o meu pai é um guerreiro. Meio... Falar do meu pai, rapaz, é um negócio muito... Eu lembro uma vez, eu vou te contar uma situação aqui, galera. Eu lembro uma vez, quando nós chegamos aqui, o meu pai trabalhava de vigilante. Meu pai era vigilante. E em 95, se não me engano,
Meu pai recebia, eu não sei nem se chegava a R$ 400 ou era R$ 300, eu não lembro o salário, eu não lembro o salário do meu pai na época. Eu acho que o salário mínimo na época acho que era 120. Eu sei que meu pai recebia ali não tem aquele salário ali que uma boa parte dos brasileiros eles recebem ali, que tem que ser contadinho para água, para luz, para a compra do mês. E eu lembro uma vez, rapaz, que eu fazia o curso de informática e meu pai recebeu, entregou o dinheiro ali para minha mãe e minha mãe foi fazer a continha do mês, né? E aí no final ela percebeu que não tinha R$ 10 para mim fazer um curso de informática que eu fazia na época. E aquilo ali mexeu comigo, sabe? Foi um negócio assim. Mas meus pais sempre ensinando a mim e aos meus irmãos para a gente ser uma pessoa boa, pessoa honesta, que Deus uma hora ia honrar as nossas vidas. Né? Caráter, Deus uma hora ia olhar para nós como de fato Ele olhou para nós. Olhou verdadeiramente. E quais eram os ideais que o Jamilton tinha para esse futuro? Os meus ideais eram ser a pessoa que meus pais sempre me ensinaram. Eu sempre acreditei nisso, sempre acreditei mesmo de obedecer os ensinamentos dele. Eu lembro, Galileu, que na época quando eu gosto de contar isso aí, porque às vezes pode ser até coisa simples, mas é importante na vida nossa, nas nossas vidas. Eu lembro que quando eu estava tirando a habilitação, já com acho que 18 anos, mais ou menos 18 para 19 anos, eu tirando a habilitação, meu pai me chamou e falou: meu filho, é o seguinte, você vai tirar a sua habilitação, mas eu quero lhe fazer um pedido. Você não vai tirar a habilitação de moto. E eu, rapaz, eu sempre fui um jovem assim meio sapeca, né? Eu falei: mas pai, mas por que não? Porque todo jovem gosta de moto. Você pode ter 1000 carros, mas se você tiver uma moto, o jovem gosta de moto, o jovem gosta de aventura, e eu não era diferente dos jovens. Mas ele falou assim: olha, não é para você tirar a habilitação de moto, e Deus vai sempre te dar condições de você ter um carro para você estar usando ou andando num veículo. E eu me apaguei com aquela palavra, me apeguei mesmo, e não tirei a habilitação de moto. Até hoje eu não tenho habilitação de moto, 41 anos de idade, poderia tirar qualquer hora, qualquer momento, ir lá e comprar e tal, mas eu me apeguei a essa palavra que meu pai me ensinou, e não tirarei, não vou nunca tirar uma habilitação de moto, e estou grudado nessa palavra que meu pai passou para mim, e até hoje, de fato, Deus tem sempre me dado essa condição mesmo do meio de transporte. Falando de família, você falou pra gente aí que você namorou, casou e namora e está casado até hoje com a mesma esposa, né? Pois é, rapaz. A minha juventude foi um negócio meio complicado, assim, sabe, Galileu? Eu comecei a namorar uma jovem da igreja, eu acho que eu sempre fui ousado, eu acho, né? Pra frente, como dizia a minha avó. Esse menino é pra frente. Eu tinha 16 anos de idade, eu comecei a namorar uma jovem da igreja, e eu me lembro que eu passei por alguns perrengues nesse namoro. Eu passei uns perrengues, porque, como eu falei para você, o meu pai era aquele... era o vigilante, que tinha aquele dinheiro contadinho no mês, né? Para poder suprir a necessidade da casa. A nossa casa nem janela tinha, porque era aqueles pau cruzado aqui, só para proteger mesmo ali a entrada de algum bicho, alguma coisa assim do tipo. E aí eu lembro que a nossa vida, nós tínhamos uma vida muito, muito, muito complicada. E eu comecei a namorar uma jovem da igreja, né? E o problema é que essa jovem da igreja, eu acho que era tipo assim, aos olhos da sociedade, era o meu contraste, porque na época eu sofri muito. Primeiro, por conta da cor da minha pele, né? Ela era uma jovem bem branquinha, ela é uma jovem bem branquinha, né? Loura. E eu era aquele neguinho que só tinha uma calça para ir para a igreja. Era só uma calça para ir para a igreja. E eu sofri muito com esse negócio, muita gente falava.
por que esse menino quer namorar logo com essa jovem e tal? Porque os pais tinham uma certa condição, né? E eu cheguei um dia, eu ouvi, Galileu, eu ouvi uma vez uma palavra de alguém dizer assim: rapaz, o Jamilton quer tirar uma jovem de dentro da casa dela que foi sempre acostumada a tomar iogurte para passar fome com ele, né? Algumas palavras duras que eu recebi na minha vida quando infância, mas não deixei nenhuma descer para o meu coração. Nenhuma. Não deixei. Não tenho mágoa de ninguém mesmo dessas palavras. Ao contrário, isso me dava era motivação para me poder vencer na vida, né? Uma motivação de dizer assim: olha, eu sou capaz de cuidar dela tão bem como os seus pais cuidam. E ali foi incentivo para a minha vida e, de fato, aos 16 anos comecei a namorar. A minha esposa hoje, Roberta, né? Roberta Rejane, filha do senhor Pedro Roberto, e da minha professora Cleonice. Falar em professora, deixa eu te contar uma situação legal. Eu lembro que eu estudava, porque quando eu cheguei aqui em Porto Velho, eu fui estudar no Carmozina. Eu fiz a 3ª e a 4ª série no Carmozina. Essas 2 séries que eu fiz no Carmozina. Quem fazia até a 4ª série naquela época tinha que sair do Carmozina e ir para o Risoleto. Uhum. E aí eu estudei no Carmozina. E quem era a minha professora? A minha sogra hoje. Opa. Ela que era a minha professora. E eu me lembro que eu estava lá estudando na 4ª série, né, um menino bem comportadinho, bonitinho. E de repente quem entra na sala? A filha. A Roberta entra na sala na hora, né? E ela entrou, caminhando, entrou, foi lá e pegou a chave com a mãe dela e saiu. Quando ela saiu, eu levantei a mão. Professor. Aí a professora olhou para mim assim: fala, Jamilton. Eu falei: professora, eu vou casar com a sua filha. Meu Deus. Na hora. Eu não sei se eu falei tanto ali, se foi empolgado porque a moça é bonita, né? Ou se é porque eu era tentado demais, eu não sei por quê, mas eu acho que naquela hora que eu falei assim, que eu vou casar com sua filha, eu acho que uns 3, 4 anjos disseram assim: amém. Porque... E aí, na hora que eu falei isso, a professora olhou para mim e falou assim: menino, tu te enxerga, menino? Eu acho que ela já falou: tu te enxerga, fica aí na tua. E depois do que isso aconteceu, 2 anos depois, eu estava namorando com a filha da professora que eu tinha falado lá atrás. E a gente namorou 3 anos, depois nós casamos, né? Quando eu tinha 19 anos, quando eu casei, né? Hoje nós temos 2 filhos maravilhosos, né? Sempre pediu um casal, sempre pedimos um casal da parte de Deus, e Deus nos deu um casal, Alice Cristine e o Pedro Henrique. A minha sogra, ela sempre moradora ali do bairro Tancredo Neves, ela mora ali na rua Carlos Gardel, né? Antiga rua 20. Eu vou falar o número da rua, porque aí as pessoas se identificam melhor. A minha sogra morando na rua 20, a minha mãe morando na rua 21, e aí Deus me deu condição para mim comprar a minha residência na rua 23, né? Pra você ver como é que é. Só que uma coisa interessante, Galileu, Deus estava tanto no negócio que o número da casa da minha sogra, o número da casa lá da minha sogra, da residência dela, é 3729, o número da residência. O número da minha mãe é 3905. O número da minha mãe é 3905. Já em outra rua diferente. E aí eu comprei esse terreno na rua 23. E é interessante que quando eu comprei esse terreno, que eu fui fazer o contrato de compra e venda do terreno, Deus me fez lembrar da promessa que ele tinha feito, né, na casa da minha sogra. E aí uma coisa que eu observei: os 2 primeiros números da residência da minha sogra, que é 37, com os 2 números últimos da minha mãe, que é o 05, é o número da minha residência hoje. O número da minha residência hoje é 3705. Para você ver que nós não vivemos por coincidência, nós falamos que nós temos Jesuscidência, né?
Mas, na verdade, esse número eu levo comigo como uma promessa que Deus me fez lá na casa da minha sogra, e eu morando na casa da minha mãe, juntou os 2 números primeiros da minha sogra e os 2 últimos da minha mãe, e por Jesuicidência, né? Providência, né? Providência de Deus, os 2 números da minha residência hoje, lá na Rua 23, chamada a Rua Abel de Souza, lá no bairro Tancredo Neves. É um negócio de Deus mesmo, né? Deus é maravilhoso nessa vida. Jamilton, eu quero te agradecer a oportunidade de nos receber e compartilhar essa história de vida aqui no programa Estúdio Livre, as suas considerações. Muito obrigado. Eu que agradeço, Magalhães. O senhor sabe, da verdade, o senhor sabe, você me conhece, acho que desde quando eu sou adolescente. Quando eu falo desde adolescente, nós somos novinhos também, nós dois, né? Nós não somos velhos, não. Eu tenho 41 anos de idade, sou morador da Zona Leste, lá do bairro Tancredo Neves, né? Hoje eu estou como superintendente de tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado, já é a segunda vez que eu assumo esse cargo, e estou aqui, quero agradecer a você, agradecer por essa oportunidade, e quem sabe numa outra oportunidade a gente fala mais sobre a nossa história de vida. Queremos agradecer a participação do meu amigo Jamilton, aí direto da Assembleia Legislativa, ele que é coordenador de informática, para nos conceder um tempinho e falar conosco aqui no programa Estúdio Livre. Jamilton, muito obrigado. Programa Estúdio Livre. Oferecimento: Associação Beneficente Zequinha Araújo, 35 anos em defesa da vida. Fruteto, açaí, lanches e gelados. Lugar de delícias. Jorge Teixeira, 1873, bairro Liberdade. Aleixo, Calhas e Rufos, sem pinga-pinga. Rua Ângela Vieira, 7676, Tancredo Neves. Supermercado Rabelo, participe do Clube de Desconto. Avenida Mamoré, bairro Três Marias. Micheleto, gesso acartonado, divisórias, cortinas, forros. Alexandre Guimarães, Nova Porto Velho. Doutor Motos, peças e serviços de qualidade. Alexandre Guimarães, próximo à Caixa, no Tancredo Neves. Programa Estúdio Livre.